Uma das aulas que o pastor Laércio, até a gente estava conversando aqui, que ele está aplicando em uma escola, é sobre o Apocalipse, né? Sim, e é um assunto que desperta muita curiosidade. Por quê? Porque as pessoas enxergam o Apocalipse e falam, é impossível entender porque tem muito símbolo, não faço ideia de quem é lá você vê, lá abre, lá tem besta que sai do mar, besta que sai da terra, a serpente e o dragão, é muita coisa, Mas assim, a gente vai fazer um panorama muito rápido, mas a gente vai ficar um pouco mais na introdução aqui, até porque o Laércio já está marcado aqui para vir mais alguns outros podcasts, e a gente vai destrinchar o Apocalipse, não é, pastor Laércio? Vambora. Então a gente vai fazer bem a introdução. Por quê? Uma coisa importante a gente entender antes da gente já passar pro Laércio, pra gente fazer a introdução ali de João, da ilha de Patmos, é o seguinte: existem algumas linhas de interpretações do Apocalipse, tá? Nós temos a linha preterista, que é uma linha que interpreta o Apocalipse no passado, ou seja, tudo se cumpriu. O ápice do cumprimento do preterista foi o ano 70 depois de Cristo, que é a destruição do templo de Jerusalém. Então o Apocalipse já aconteceu. Tem a visão idealista, que para eles quase todo o Apocalipse é alegórico, né? Sim. É uma luta cósmica entre o bem e o mal, e nada ali é literal. A visão historicista, que é a visão que o Apocalipse foi se cumprindo durante os anos, durante as igrejas, durante a história da igreja. E tem a visão que é a que eu e o pastor Laércio, nós mais assim, cremos, né? E mais assembleano também, que é a visão futurista, tá? Que é eventos futuros. O Apocalipse é um livro profético. É claro que o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 não fala do futuro, né? Nós temos ali que fala da apresentação de Jesus para João, onde a gente vai falar da ilha de Patmos, que Jesus entrega o Apocalipse para João. Aí tem o capítulo 2 e 3, que são as 7 igrejas, que é igrejas do presente de João, então não fala do futuro. Aí 4 para frente, 4 e 5 é o período atemporal, né? Que é a sala do trono, que é o 4 e 5, o João vê o ancião de dias, vê o cordeiro como se fosse morto, vê os 24 anciões, os 7 espíritos, os 4 seres. Ali é a sala do trono que o profeta Daniel também enxerga, no capítulo 7, capítulo 9. E depois ali no capítulo 6 ao capítulo 18, nós temos o período da grande tribulação. Tá? Temos capítulo 6, capítulo 18. Capítulo 19 nós temos a volta gloriosa, a segunda vinda de Cristo, né, que todo olho verá. Aí depois ali nós temos o capítulo 20, que é o milênio, 21, novo céus e nova terra, e o 22, a nova Jerusalém que desce ataviada dos céus. Então um resumo básico do Apocalipse, para depois nós podermos destrinchar, é isso aí, tá bom? Então, pastor Laércio, começando do começo, né? Para começar, eu gostaria de citar uma coisa aqui, porque assim, o livro do Apocalipse, ele é um livro muito especial, e tem muita gente que tem medo do Apocalipse, né? Se a gente lesse mais o Apocalipse, a gente ia saber que tudo já foi reservado, preparado para nós de forma poderosa. E assim, o que nos chama a atenção? Como eu disse, o livro do Apocalipse, ele tem algo totalmente diferente de todos os outros livros da Bíblia, porque ele tem uma promessa que está contida só nele. Sim. Você não vê no Gênesis, no Êxodo, no Levítico, no Números, Deuteronômio, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vê só nele. Apocalipse, capítulo 1, verso 3 diz assim: bem-aventurado o que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia. E aí depois você vai ver no final, né, que ai daquele que tocar em um só tio ou vírgula, ou Sim. retirar, ou tentar trazer algum tipo de como que eu posso dizer? De acréscimo de na palavra de Deus, exatamente. Né? Então, para começar isso aí. Outra coisa, para começar a gente precisa entender também quem escreveu. Sim. Né? Se a gente for ver João, e sabe o que eu gosto de falar da questão de introdução desse livro? É porque assim, João foi o discípulo mais novo a ser chamado por Cristo. E aí, todo mundo tem aquela cisma de Pedro, né? Que Pedro ele era o primeiro a falar, mas temperamental mesmo era João e seu irmão. Tanto é que Jesus os dá o nome de irmãos Boanerges, os filhos do trovão. Então você vê que o tempo vai ensinando João, né? Vai o amadurecendo, e agora você vê que no final da vida ele está
quando Jesus não consegue hospedagem em Samaria, ele quer tacar fogo em tudo. Agora ele tá dizendo, filhinhos, calma. Você vê que no Calvário, com Cristo, quem tá lá? João. E as Marias. E as Marias. Então, olha que engraçado. Se João está com Cristo no Calvário e as Marias, quando João chega em Pátimos, que é uma das 12 ilhas do Mar Egeu, cerca de 500 quilômetros da capital israelense, quando João entra ali, porque o Império Romano em si, o grande Domiciano, ele quis trazer o que para João? Uma morte cívica. É a mesma coisa que você pegasse seu RG, seu CPF hoje e rasgasse. Né? Ele tentou fazer com que João não pregasse de todo jeito. Né? Então, quando João vai ali, ele fecha as portas para João, as portas da palavra, as portas do anunciamento do evangelho. Ele não tem mais esse poder, essa oportunidade de falar. Então, quando ele vai para lá, ele foi, né? Só que uma coisa eu não posso deixar de falar aqui. E o que é? É que se você foi com Cristo até o Calvário, Cristo não vai te abandonar em Pátimos da sua Glória vida. a Deus. Então, Pátimos é o ponto final para quem vai com Cristo até o Calvário. Então, só que aí, o que é engraçado? É que muitas das vezes as pessoas podem nos fechar as portas da terra. E a gente nem entrou no livro ainda, Sim. Olha que legal. Muitas das vezes as pessoas podem nos fechar as portas da terra. Como fecham? Né? Nos descredibilizarem, não acreditarem naquilo que Deus tem, por conta de inveja, por conta de porfia e tantas outras coisas, tentar tirar a gente de cena. Aí João, quando chega na ilha de Pátimos, que ele tá ali, né? E talvez alguém dizendo, agora é o fim, agora não prega mais, agora não canta mais, agora não faz mais, agora não realiza mais, agora não tem como mais exercer a chamada ao ministério. Aí quando chega no capítulo de número 4 do Apocalipse, Deus tá dizendo assim, ó, aí a voz brada de trás dele diz assim, João, sobe pra cá. E aí ele vê uma porta aberta no céu. Então, peraí, se te fecharam as portas na terra, Deus vai te abrir uma porta especial no céu para você entrar. Glória a Deus. Olha que lindo. Glória a Deus. Aí quando você chega, primeiro passo, o Apocalipse, a gente precisa trabalhar ele de forma minuciosa, assim como todos os outros livros da Bíblia. Apocalipse é uma junção de duas palavras ou dois termos gregos, né? Apocalipto, ou seja, para longe da sombra, foi revelado por Cristo aquilo que nos aguarda. E outra coisa que nos chama a atenção é que você falou do futurismo. Só que olha que engraçado, do capítulo 1 ao capítulo 3, Jesus trata de um presente. Jesus se apresenta, Jesus diz que ele está no meio dos candeeiros, ele diz que as estrelas e os que são os ministros, os pastores estão na sua mão, e aí depois ele vai tratar de coisas futuras. Sim. Por quê? Porque não tem como tratar do futuro sem antes cuidar do presente. Exatamente. Então, aí quando você chega no outra coisa engraçada e importante do texto também, no prólogo, já logo no início, no primeiro capítulo, primeiro verso primeiro. Só explicar, porque é bom a gente ir falando para o pessoal que não tem nenhum conhecimento. O prólogo você falou, nós temos o Apocalipse, o prólogo e o epílogo, né? O prólogo é como se fosse... É a missão de contextualizar Exato, o leitor. É tipo um spoiler do que vai acontecer, né? Nós temos aqui, ó, por exemplo, no capítulo 1 mesmo, no verso 7, que fala assim: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Isso é um prólogo do capítulo 19. Né? Que vai acontecer, que é a vinda gloriosa de Jesus. Então o prólogo quando ele fala prólogo, é um... mas a missão de contextualizar. Exato, para contextualizar ali. O leitor vai entrar na história. Tá dando um spoilerzinho ali do que vai acontecer. E aí você vê, olha que bonito, Rodrigo. Diz assim a palavra, ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar para os seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Então olha só, Deus, a revelação de Jesus, aí Deus entrega para o anjo entrega para João, e João vai entregar depois para as igrejas. Então o que a gente aprende aqui já em poucos versos do Apocalipse? Opa, que Deus respeita a hierarquia. Deus respeita a hierarquia. Então quem é a gente para não respeitar? Eu tô falando de Apocalipse.